Desde 2005, o ano em que eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, até hoje, eu já li 125 livros sobre dinheiro. E eu vou ser bem franco, tá? Alguns foram bem ruins, só que outros, eles mudaram a minha vida. E nesse vídeo aqui, eu separei as principais lições que eu aprendi com esses livros e colocando alguns aprendizados em prática que me fizeram ganhar mais, investir melhor e construir uma vida muito mais rica e muito mais feliz. Eu quero começar com a primeira lição, que é para você fugir do caminho padrão para o enriquecimento. A lógica de enriquecer é simples, já mostrei ela nesse gráfico aqui algumas vezes. Só que a interpretação mais comum desse gráfico é uma interpretação do tipo: o negócio é poupar o máximo possível, né? Poupa lá 30, 50, 100 reais por mês, investe lá no longo prazo, tudo vai dar certo. E tem muito educador financeiro, inclusive, que prega isso. Esse caminho, sim, ele pode funcionar, só que ele é longe de ser o melhor, e inclusive todos os educadores financeiros, pelo menos os que eu conheço ou os que eu já vi o trabalho online, enriqueceram de um jeito bem diferente. Eles não focaram em poupar o máximo possível, e sim em aumentar a sua renda ao máximo possível. Eu não sou muito fã desse caminho tradicional, porque é muito fácil você se desmotivar ao longo das muitas décadas que são necessárias para esse caminho dar certo. Também porque o quanto você pode poupar acaba sendo muito limitado à sua renda. Se você tem uma renda familiar de 10 mil reais por mês e quer proporcionar educação particular para os seus filhos, quer ter plano de saúde, etc., é muito difícil de poupar mais do que 10, 15% da renda. Agora, se você consegue crescer bastante a renda, é mais fácil poupar um percentual maior, em termos absolutos, um valor maior. Esse site eu peguei muito de um livro chamado The Millionaire Fast Lane. Bom, a lição número 2 é que dinheiro é uma ferramenta. Então, antes de pensar em poupar mais dinheiro, acumular mais patrimônio, aumentar a renda, você precisa entender que o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. Em outras palavras, você precisa entender por que o dinheiro importa na sua vida. O que ele pode te proporcionar, que está alinhado aos seus principais valores, que são coisas que te fazem feliz, aumenta a sua satisfação em viver. Pensa em duas pessoas querendo enriquecer. A primeira tem a meta que é acumular 10 milhões de reais. Já a segunda tem a meta que é gerar uma renda passiva de 50 mil reais por mês, para que eu possa proporcionar uma boa criação para os meus filhos, viajar o mundo com eles e passar muito mais tempo com a minha família. Não é meio evidente que a segunda pessoa vai ter muito mais motivação para chegar lá do que a primeira, que está vendo o dinheiro como um fim em si mesmo? Enfim, uma forma interessante de entender por que o dinheiro importa na sua vida é fazer essa pergunta, né? Por que o dinheiro importa para mim? Abre o documento, sai escrevendo sua resposta. Outra forma bem legal, que para mim funcionou muito bem, é fazer um exercício que funciona da seguinte forma, tá? Você pega um papel, uma folha de papel, tem que ser analógico mesmo, tá? Dobra ela pela metade e depois pela metade de novo. Você vai ficar com 4 quadrantes nesse papel. Para cada quadrante você escreve um título que seja de uma área da sua vida, pode ser tipo profissional, pessoal, saúde e relacionamentos, por exemplo. E aí você imagina que está 5 anos no futuro, encontrou um amigo que você gosta bastante, uma pessoa que você tem bastante intimidade, e essa pessoa perguntou: e aí, como é que tá a tua vida? E tu respondeu genuinamente, feliz, falando: cara, minha vida tá muito boa, cara. Ela não poderia estar melhor do que ela tá hoje. Pô, tudo que eu planejava deu certo e tal. E aí você pensa, o que tem que estar acontecendo em cada área dessas 4 que eu escrevi aqui no papel daqui a 5 anos para eu responder isso de forma genuína, que tá tudo muito bom. E escreve lá na voz ativa, o que você tá fazendo. Eu fiz esse exercício tempos atrás, curiosamente, tá quase 5 anos atrás, e com base nas minhas respostas ficou muito claro para mim quais eram os meus valores e, consequentemente, como o dinheiro poderia me ajudar a ter uma vida mais repleta dele. Lição número 3 é você escapar da tentação de ver uma vida medíocre. Isso importa muito, tá? Porque o jogo do enriquecimento, ele não é vencido pela pessoa mais inteligente, sim pela pessoa mais consistente, tem o melhor comportamento. É um jogo muito mais de comportamento do que de inteligência. E na média eu vejo que tem 2 grandes grupos que fracassam nesse jogo. Compõe a maioria das pessoas, né? Infelizmente a realidade é. O primeiro grupo é aquelas pessoas que vivem sob o lema deixa a vida me levar, e aí tratam muito mal o dinheiro, não estão nem aí, acham que isso não é importante, lá na frente vão pagar uma conta muito grande. O grupo aqui nem tá assistindo esse vídeo. E o segundo grupo é aquelas pessoas que até se esforçam por algum momento, até se motivam em algum ponto, até criam um plano financeiro, mas não seguem com ele. E o motivo é que a gente tem uma tendência à mediocridade, a regredir à média. Esse é o conceito de entropia, que as coisas tendem sempre ao caos aplicado na nossa vida. Num desses livros aqui eu li a história que se tu pega um sapo e uma panela de água fervente e joga o sapo na panela, ele vai sair correndo, ele vai pular e tal, vai escapar. Agora, se tu pega um sapo, coloca numa panela, a temperatura ambiente, e vai fervendo a água aos poucos,
o sapo vai ficar lá até morrer. O grande ponto aqui é que se você quer enriquecer, você vai ter que fugir da mediocridade, vai ter que fazer coisas diferentes da média das pessoas, porque a média das pessoas não conquistam bons resultados. É o que o Robert Kiyosaki chama de fugir da corrida dos ratos no livro Pai Rico, Pai Pobre. Falando em Robert Kiyosaki, a lição número 4 é a de você comprar ativos antes de passivos. E aqui eu não vou pegar a definição contábil, sim a do Pai Rico, Pai Pobre, que é um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Sobre a definição do Kiyosaki, a minha casa aqui, por exemplo, é um passivo, né? Porque eu tenho que pagar IPTU, tenho que pagar condomínio, manutenção, etc. Enquanto uma carteira de ações é um ativo, que vai me render dividendos. E é muito importante você se acostumar a comprar ativos antes de passivos. E além disso, é importante você saber quais ativos comprar. Você tem uma estratégia de formação patrimonial, de realização de bons investimentos, coisa que eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas não têm tempo nem conhecimento para desenvolver e para seguir e acabam tomando decisões de investimento que as deixam muito inseguras. Se esse é o teu caso, eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar e eu quero te convidar para a gente bater um papo totalmente sem compromisso, um papo totalmente gratuito, em que um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, vai analisar a tua carteira de investimentos, vai te mostrar o que está legal aqui nos ativos que você está comprando, o que dá para melhorar, e vai te entregar um plano para você investir com estratégia e ir empilhando ativos com estratégia que vai te levar lá na frente até a tranquilidade e independência financeira. Se você quiser ter essa reunião com um especialista aqui de forma gratuita, aperta aqui no primeiro link na descrição e preencha o formulário, um rápido formulário com poucas perguntas, para concorrer a uma das vagas que a gente está abrindo. Toda semana a gente abre algumas vagas e elas rapidamente são esgotadas, como a gente está publicando esse vídeo na segunda. Vale a pena você apertar, que eu acho que você ainda consegue uma vaga para a semana, ou aqui nesse link do card que vai aparecer. Então vai preenchendo o formulário. Eu vou passar aqui para a lição número 5. Decisões difíceis hoje, vida fácil amanhã. É característica normal do ser humano ter pressa nas coisas, né? Querer ter resultados hoje, ver o seu crescimento agora, ficar bom em algo rápido, ficar rico rápido. Só que isso não é possível. Então você tem que estar muito atento, ter muito cuidado com o perigo da gratificação instantânea. Tomando cuidado, em especial, para não perder rapidamente seu patrimônio, correndo mais risco do que faz sentido para você, do que você aguenta, ou fazendo coisas que você não sabe que está fazendo. Tudo que parece fácil demais acaba tendo um preço muito alto. Me leva para a lição número 6, é que não existem segredos. De novo, enriquecer é sobre você ganhar mais, não gastar no mesmo ritmo que você está ganhando, poupar a diferença, investir bem, criar ativo. E você faz isso desenvolvendo bons hábitos, tendo disciplina em fazer o trabalho chato todos os dias, durante todos os meses, por todos os anos, por uma década e meia, e que envolve você imergir numa jornada de desenvolvimento pessoal. Você vai ter que ser uma pessoa melhor, um profissional melhor para ganhar mais e ter uma renda melhor e maior. Falando nisso, agora eu quero ir para as lições sobre ganhar dinheiro de fato. A primeira delas, a lição 7 desse vídeo, é começar fazendo o melhor investimento que existe. Lá em 2015, eu tinha uma carteira de cerca de 70 mil reais em fundos imobiliários e ações. De lá para cá, sem considerar novos aportes, essa carteira mais ou menos triplicou. Beleza, aqueles 70 mil viraram 200 mil. Pô, super legal. Só que naquela mesma época, eu fiz alguns investimentos bem interessantes. Gastei 3 mil reais num curso sobre como ter um blog online, como criar um blog online. Gastei 2.500 reais para anuidade de uma plataforma de e-mail marketing. E fiz esta compra que está na tela agora, cerca de $260 numa série de livros sobre dinheiro. Inclusive tá alguns aqui, que foram os livros que eu li, resenhei, foram a base das estratégias de investimentos que a gente seguiu no Clube do Valor, o preço que estava montando naquela época. Eu vou te falar que esse investimento em conhecimento, seja pelos livros, seja no conhecimento sobre como ter um blog, né, porque o Clube do Valor começou como um blog, ele rendeu muito, mas muito mais do que aqueles 70 mil investidos na bolsa. Quando eu digo muito mais, é assim, em termos de faturamento da empresa, é milhares de vezes a mais, né? Não é 10 vezes mais, só para entender a dinâmica aqui. Aí, como dizia o Benjamin Franklin, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, o que nos leva para a 8ª lição, é que renda passiva requer muita renda ativa. Eu vejo uma gurizada aí procurando por segredos da renda passiva, como ter uma renda passiva rápida, veja só minhas 9 fontes de renda passiva, e achando que é muito fácil gerar renda passiva, e na verdade não é. Gerar renda passiva requer que você tenha uma alta renda ativa ainda. Não adianta só comprar os livros, você vai ter que ler eles, estudar eles, resenhar eles, aplicar o aprendizado deles na sua vida, para daí desenvolver habilidades que têm um valor no mercado,
Para aí a sua empresa crescer e você ganhar mais, ou você como executivo crescer na empresa e ganhar mais. Para aí ter mais dinheiro para comprar os investimentos que geram renda passiva, que por definição é aquela renda que você não tem que trabalhar para receber. Então hoje lá eu tenho minha carteira ali de investimentos que eu não fico olhando para ela. Inclusive o pessoal do Clube do Valor cuida para mim e dela sim eu tenho uma certa renda passiva. Só que eu montei aquela carteira como? Com a minha renda ativa, com a renda do meu trabalho, com a minha renda como empreendedor. Aí como gerar renda? Vamos lá para a lição número 9. Dinheiro ganho igual a valor gerado. Tem que gerar mais valor para mais pessoas. Quanto mais valor você gerar e quanto mais pessoas você impactar, mais dinheiro você vai ganhar na tua vida. Pega um exemplo, tá? Um cargo executivo, como por exemplo CEO de empresas grandes. Segundo a Forbes, o salário médio de um CEO de uma empresa listada na bolsa é de 12 milhões de reais por ano. Por que eles ganham tanto? Tá? Porque as decisões que esses caras tomam, elas têm o potencial de impactar muito a geração de valor de milhares, ou melhor, centenas de milhares, talvez até milhões de vidas. A minha renda pessoal aqui, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos porque o Clube do Valor passou a impactar mais pessoas, gerando o mesmo valor, sempre muito grande, que a gente gerou com o nosso trabalho muito bem feito. Isso valeu aqui para todo mundo que trabalha no Clube do Valor. Todo mundo que está conosco há mais tempo, que cresceu conosco, tem uma renda maior porque a gente está impactando mais e mais pessoas. Agora, como fazer isso? A gente vai para a lição número 10, que é o trabalho inteligente é o que vai te enriquecer. Se sua renda ela é uma derivada da quantidade de pessoas que você impacta e do valor gerado para essas pessoas, como gerar mais valor? Considerando que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, eu tenho as mesmas 24 horas por dia do Elon Musk, que tem uma renda infinitamente maior que a minha. Nós dois temos as mesmas 24 horas por dia e, eventualmente, outras pessoas têm uma renda muito menor. A resposta é aprender a trabalhar de forma inteligente, a ter alavancagem. O que é alavancagem? É quando as coisas que você coloca no seu trabalho geram um resultado maior. E para mim o caminho para o trabalho inteligente é você primeiro não confundir estar ocupado com ser produtivo. Depois aprender a eliminar tarefas, a dizer não. Além disso, aprender a analisar onde é que está o melhor resultado possível que você pode gerar com o seu trabalho. Passa também por desenvolver novas habilidades com o passar do tempo, ou seja, ser um eterno estudante, um eterno aprendiz e buscar eficácia e eficiência. Né? Se você não sabe a diferença entre elas, eficácia é fazer o que for necessário para te aproximar dos seus objetivos. Eficiência é fazer uma tarefa da forma mais otimizada, mais econômica possível. A grande ironia nisso aqui é que é necessário muito trabalho duro ao longo de muitos anos para você aprender a trabalhar de forma inteligente. Então comece trabalhando duro que você vai aprender a trabalhar de forma inteligente. Em especial se você seguir a próxima lição número 11, que é aprender a se comunicar. Porque uma das melhores formas de alcançar mais pessoas, né, de mostrar que você consegue gerar valor para mais pessoas é se comunicar bem. Ao comunicar bem, você amplifica o seu trabalho. Pega um exemplo, o vídeo do meu outro canal, do Clube do Valor. Geralmente o vídeo nosso bate 25, 30, 40 mil visualizações, porque tem pessoas já que se acostumaram à minha forma de se comunicar, que gostaram, se identificaram com ela, porque a gente consegue botar um título chamativo. Foi aquelas caretas lá na capa do vídeo, que quer goste de você ou não, é o que chama a atenção das pessoas e é o reflexo de conseguir comunicar uma ideia de forma boa. É óbvio que tem muito que aprender ainda, mas comunicar bem me levou bastante longe. E se você seguir todas as lições até aqui, você vai começar a ganhar mais dinheiro. E entram as lições sobre como investir melhor esse dinheiro, como a 12ª desse vídeo. Entender que não existe verdade absoluta, tá? Em investimentos não existe um melhor investimento do dia, do momento, do ano. O que existe é uma melhor carteira de investimentos feita à sua medida para ti. Exemplo, aqui no Clube do Valor a gente tem clientes que seguem essa carteira aqui de investimentos. Uma carteira com 60% de peso em renda variável e 40% de renda fixa. Mas tem também aquelas pessoas que querem correr mais risco, aguentam isso, toleram isso, então tem carteiras mais arrojadas, como essa aqui que está na tela agora, que é 100% renda variável. Enfim, não existe melhor investimento e sim a carteira certa para o perfil certo. Por isso que antes de chegar aqui e te falar onde você deve investir, eu preciso te conhecer melhor, eu preciso entender teu perfil de investidor, entender como você está investindo e quais estratégias você está seguindo, se é que você está seguindo alguma estratégia, e é por isso que eu reforço aqui o convite para uma sessão totalmente gratuita de consultoria que você pode solicitar, você pode agendar, apertando aqui no primeiro link na descrição, preenchendo rápido o formulário, depois, é claro, prestando atenção no teu telefone celular, porque alguém aqui da minha equipe vai entrar em contato contigo, te ligando, inclusive, pelo DDD do teu estado. Lição número 13. Pense em preservação antes de multiplicação. Entra uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito que diz: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Todo mundo chega na parte de investir pensando em rentabilidade, né? O que rende mais, o que paga melhor, o que tem maior potencial de retorno. Só que os investidores de sucesso, eles pensam antes em risco, em proteção. Quanto que eu posso perder aqui?
Eu aceitaria perder tudo isso? Tá ok para mim? Se sim, então vou montar uma carteira com mais risco. Falando aqui como gestor de investimentos, não como empreendedor, algumas dicas práticas de investimento seriam investir em pelo menos 3 classes de ativos, diversificar a quantidade de ativos dentro de cada classe e montar uma carteira que seja alinhada ao quanto de risco você tolera e não ao quanto de retorno você quer. Isso é muito importante para você evitar erros que muitas vezes acontecem por conta da lição número 14, que é entender que seres humanos são seres emocionais. A disciplina mais importante para os investimentos não é contabilidade ou economia, e sim psicologia. Foi o que falou o Howard Marks, um grande investidor. E até antigamente, a maioria dos estudos acadêmicos sobre investimentos partiam do pressuposto de que os seres humanos eram racionais, que iam tomar a melhor decisão, a decisão mais racional sempre. Hoje em dia ficou bem claro que essa premissa, que veio muito forte nos anos 60, 70, ela estava completamente equivocada, que os seres humanos não são racionais. Pelo contrário, eles são irracionais. Eles são enviesados, eles têm vieses, atalhos do cérebro, atalhos do comportamento que vêm da nossa evolução. Por exemplo, aversão à perda. Um viés que diz que se a gente perde, por exemplo, 10 mil reais, a gente vai ter uma dor muito maior do que se a gente ganha a mesma quantia, se a gente ganhar 10 mil reais. O viés da confirmação, que é o viés que diz que a gente procura mais informações que vão confirmar a nossa ideia que a gente tinha anteriormente do que descartar ela. O viés da disponibilidade, que diz que as informações que estão mais facilmente disponíveis no nosso cérebro, que a gente consegue acessar com mais facilidade, ou que a gente recebeu há menos tempo, que são mais recentes, acabam sendo informações que a gente dá um peso maior do que as informações mais importantes para uma tomada de decisão específica. Enfim, o problema não é que os seres humanos são irracionais, o problema é que muitos não sabem que são. E sabendo que você é, para investir melhor, é só seguir a lição número 15, que é automatizar as suas decisões de investimento. Para mim, a melhor forma de investir é seguir modelos matemáticos, modelos que não dependam da avaliação humana, e sim de regras claras. O Joe Greenblatt, autor de um livro que eu gostei bastante, dá para ver ele aqui, ó, esse azulzinho aqui. Se eu puxar, eu vou derrubar toda a pilha aqui. Ele propõe, nesse livro, The Little Book That Beats the Market, uma estratégia totalmente matemática de seleção de ações. E depois de escrever o livro, ele testou com seus clientes se a estratégia matemática funcionava melhor com ou sem avaliação humana. Ele dividiu os clientes dele em 2 grupos. Aqueles que iam seguir a estratégia, a risca, e aqueles que iam partindo da dinâmica, da lógica que a estratégia mostrava como sendo a melhor lógica, colocar ali as suas interpretações para escolher as melhores ações. E aí, qual foi o resultado? Durante os 2 anos desse estudo, as carteiras 100% matemáticas, sem o viés humano, elas renderam 84%. As carteiras com o viés humano, em que os investidores partiam da fórmula para escolher as ações, elas renderam apenas 59%, que foi abaixo da média do mercado S&P 500, que rendeu 62% no mesmo período. Até aqui eu passei por lições sobre mentalidade do dinheiro, sobre ganhar mais dinheiro, sobre investir melhor, mas as mais importantes, elas são as próximas 3. Lição 16. Otimize as suas decisões para aumentar sua liberdade, não sua riqueza. Não adianta nada acumular riqueza se ela não for bem utilizada. Uma das melhores formas de usar o seu dinheiro para ser mais feliz é você comprar tempo e comprar autonomia, liberdade, dependência, chame como quiser. Essa foi uma lição que eu tive depois de ler alguns livros sobre felicidade. E para mim a verdadeira felicidade está ligada à liberdade. Ou seja, ela chega quando você usa o seu dinheiro, por exemplo, para poder viajar mais, para poder passar mais tempo perto das pessoas que você ama, para poder seguir os seus sonhos sem medo do custo financeiro que eles têm, para você não ter a obrigação de ter um determinado horário para acordar, para você não sentir pressão financeira, não ter medo de boletos, esse tipo de coisa. Eu vou te dar a real, tá? A sensação de ver uma vida plenamente livre é uma das melhores sensações que eu já experimentei. Isso só foi possível quando eu passei a otimizar as minhas decisões, meu patrimônio para liberdade e não para mais riqueza. O que nos leva à lição 17, que é saiba o momento certo para comprar passivos. Lembra que eu falei aqui, ó, que a minha casa ela é um passivo, porque ela traz um monte de conta junto, ela tira dinheiro do meu bolso, enquanto uma ação é um ativo em que paga dividendos para mim? Pois bem, tem gente que é tão obcecada em acumular mais e mais e mais ativos que elas acabam se negando ou se privando de gastar parte das suas fortunas, parte da sua riqueza para comprar passivo. A definição do Kiyosaki, né? Me refiro aqui a casa própria, a uma casa na praia, a um carro legal, esse tipo de coisa. Um exemplo é comigo, tá? Até pouco tempo atrás, a ideia de viajar de avião de classe executiva me deixava nervoso. Não importava o preço, eu pensava, porra, eu não vou pagar 3 vezes o preço de uma passagem para ir para o mesmo lugar. Hoje em dia, curiosamente, eu ando viajando muito mais de classe executiva do que classe normal, o que me faz muito bem, eu fico feliz, eu chego descansado, eu curto o momento do início da viagem, do fim da viagem, e daquela sensação de liberdade, do tipo, porra, legal, eu posso, não vai me quebrar, o patrimônio continua legal e dane-se. Enfim, é curioso olhar que nos anos de 2019 e 2020, eu tinha como um objetivo, né, uma meta do ano, poupar entre 80% e 90% da minha renda. Inclusive, eu cumpri esse objetivo em 2021. Poupei 90 e tantos por cento. Atualmente, o meu objetivo geralmente é poupar, no sentido de investir, né, na carteira de investimentos, algo entre 15% a 25% da minha renda.
justamente para me permitir viajar mais, curtir o momento, eventualmente comprar um passivo e gastar dinheiro com as coisas que são alinhadas aos meus valores, né? Que é a família, crescimento, liberdade, tranquilidade. Mas tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que é a lição número 18, que é não se compare. É uma frase do JP Morgan, que deu nome, né, ao banco de investimento. Nada prejudica tanto seu julgamento financeiro quanto ver seu vizinho ficar rico. A comparação com outras pessoas, ela raramente vai te fazer bem, tá? A única comparação boa é aquela que você faz consigo mesmo. Eu até criei um hábito recentemente, em momentos em que eu tô mais estressado, em que eu tô com o pavio mais curto, em que às vezes eu tô me esquecendo de tanta coisa boa que tem na minha vida, que é abrir a câmera do meu celular e procurar fotos de 5 anos atrás e tentar me lembrar como é que eu me sentia, como é que eram as coisas, tudo que eu cresci de lá pra cá, tudo quanto a minha vida melhorou. Isso é uma coisa que me fez colocar as coisas numa perspectiva melhor e ser muito mais feliz. E ao mesmo tempo parei de me comparar com outras pessoas, passei a me comparar apenas comigo. E a lição número 19 é: não pare de crescer, mas não deixe de valorizar aquilo que você tem. Esteja contente com o que você tem. Alegre-se com a maneira como as coisas são quando você percebe que não está faltando nada, o mundo inteiro pertence a você. Essa é uma frase de Lao Tzu. E aí um estudo chamado The Overspent American analisou como os norte-americanos respondiam à pergunta: para ver uma vida com conforto razoável, qual seria a renda anual que uma família de 4 pessoas precisa hoje? E aí, por 2 décadas, as pessoas consistentemente queriam mais do que elas ganhavam. Elas sempre acreditavam precisar um pouquinho mais. É um traço natural. Querer mais. E tá tudo bem desde que você não transforme isso em sofrimento. E para lidar com esse desejo natural de ter mais, não tem nada melhor do que exercitar a sua gratidão. Ser grato por tudo aquilo que você tem hoje. Eu sou muito grato por poder estar gravando esse vídeo. E se você quiser conhecer a minha história, como eu fiz meu primeiro milhão aos 26 anos, vou deixar aqui o vídeo no final, assim como um guia para você ficar à frente de 99% das pessoas. Um grande abraço e até mais.